lá na referência bíblica que está dando base para esse tema. Ok? A referência bíblica que tem dado base para o nosso tema. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Esse mês, esse texto vai se repetir muitas vezes, né? Vai quase que saturar você, mas ele é muito profundo, ele é muito interessante. 1 de Pedro 5, verso 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente ou poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí vem o alerta: sede sóbrios, vigiai, vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Só até aqui. A gente vai dar uma caminhada aqui em 1 de Pedro, não só no capítulo 5, vamos ver outros capítulos aqui, mas é importante a gente entender que a gente não veio aqui fazer um estudo sobre Satanás, mas a gente veio pelo menos buscar um entendimento, buscar uma reflexão de como a obra, a estratégia de Satanás tem conseguido sucesso na destruição de muitos casamentos, na separação de muitas famílias, na escravizar muitas pessoas no pecado. Então a gente não pode ser bitolado, entender que tudo tem um teor espiritual, né? Mas a gente precisa ter um discernimento. A Bíblia diz que Satanás ele pode estar no lugar mais sagrado que você possa imaginar. A Bíblia fala sobre isso. Há diversos lugares onde a presença do diabo ela é realmente permitida. Isso começou lá no Gênesis. Nós vimos lá a presença, a influência, a fala, a infiltração da serpente dentro do ambiente mais sagrado que se podia ter. A gente vê Satanás atuando, por exemplo, na história, na casa, na vida de Jó. Naquele texto ali de Jó, diz que Satanás veio de andar por sobre a terra, de passear por sobre a terra. No meio dos próprios discípulos de Jesus havia uma ação espiritual muito forte. Judas foi devidamente iludido. Então, o próprio Pedro, passou a ter algumas convicções, passou a ter algumas ideias totalmente contrárias àquilo que Jesus havia ensinado. O próprio Jesus foi tentado naquele período de 40 dias no deserto, depois de estar ali em jejum, santificando a vida. Então, a gente precisa entender isso, precisa discernir isso, né? Não é pelo fato de nós termos uma casa cristã, de termos uma família cristã, de que o nosso lar é consagrado para o Senhor, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos vigiar, como o texto diz. A gente precisa discernir as coisas de forma espiritual. Muito bem, o contexto de Pedro aqui, o contexto dessa carta, Pedro se dirige a cristãos como eu e como você. Está se dirigindo a cristãos que vivem em algumas partes da Ásia Menor, num tempo de extrema perseguição romana. Nero, acredita-se que Nero aqui está no ápice da sua loucura. Ele está esbravejando ódio. Talvez aqui alguns estudiosos dizem que seja lá por volta do ano 65, 66. É um período onde a igreja está sendo perseguida terrivelmente. E o apóstolo Pedro vai escrever para essa igreja acerca
da firmeza da fé, mediante essa perseguição, mediante esse ataque terrível sobre a vida da igreja. E a gente vai analisar pontos assim muito interessantes, porque você imagina a igreja primitiva debaixo de uma perseguição ferrenha, e você tem, por exemplo, como Pedro vai citar em determinado capítulo, mulheres crentes e homens não crentes. Você imaginar uma situação como essa, em que você não tem moradia certa, em determinado momento Pedro chama inclusive aqui esses cristãos de peregrinos, de forasteiros, gente sem parada certa, que não podia estar morando por muito tempo em determinado lugar. Aí você imagina uma referência de Pedro para mulheres crentes, né? Que como é que vai sair dali? Como é que vai para lá? O esposo é incrédulo. Então, uma série de situações onde esse ataque, essa perseguição está sendo trabalhada em cima da igreja. E aí o Pedro vem falar sobre, você vigia, porque o diabo anda em derredor, ele está trabalhando, disposto a devorar. Esse aqui é o contexto. É mais ou menos o contexto. É uma carta de exortação, uma carta de conforto, uma carta de consolo. Mas eu quero, assim, a princípio, me prender a esse verso 8. Eu queria mostrar para você algumas coisas nesse verso 8 que eu entendo ser muito importante para a gente começar hoje. Ele diz assim: sede sóbrios. Ser sóbrio quer dizer seja equilibrado. Tenha bom senso. É isso que ele está começando a dizer. Está querendo dizer para quem? Para mim, para você, para nós, para a igreja. Seja sóbrio. E depois ele diz, e vigilante, ou seja, estejam atentos. Estejam acordados. Por quê? Aí ele vai concluir. O diabo, no grego aqui a palavra é caluniador. A palavra é difamador. E é interessante que Pedro faz uma colocação aqui no grego, que se torna a mesma colocação de Gênesis 3. Ou seja, a argumentação do diabo em pôr à prova a palavra de Deus. Porque foi isso que Satanás fez com Adão e com Eva. O Senhor Deus disse para a gente não. Ele falou isso porque sabe que no dia colocou a palavra de Deus para ser contestado. Então, quando ele fala essa argumentação, o diabo, o caluniador, está dentro desse mesmo contexto. Depois ele diz que o caluniador, ele é vosso adversário. A palavra adversário aqui está dentro de uma colocação no original, é um oponente como se fosse dentro de um contexto de um julgamento. Eu e você estamos sendo julgados, vamos pensar nisso, num tribunal. Então o diabo se coloca numa posição de acusador. Ele quer a sua condenação. Esse é o contexto da palavra adversário, se referindo a Satanás. Então a ideia é que não haja nenhum movimento para defender você. Não haja nenhum advogado a favor da sua causa. Porque se ele puder, ele te condena, te arrebenta. É mais ou menos dentro desse contexto que ele coloca aqui. Vosso adversário. Aí ele diz aqui que esse adversário, o diabo, que tem no original esse conceito de caluniador, de difamador, ele está onde? Aí está no inferno, né? Com os demônios, com os seus anjos. Não está nada. Diz o texto que está em derredor. A palavra vai dizer que ele anda em volta circulando. Estar em derredor é estar em volta circulando. Como um leão que ruge procurando que possa devorar. Aí Pedro vai argumentar aqui sobre as armas, as estratégias, né? Humilhai-vos, resistir firme. Então, esse é um pouco da base que a gente precisa pegar para a gente entender que o Pedro ele vai trazer para a gente alguns conselhos. É isso que a gente queria trabalhar. Alguns conselhos para enfrentar esse adversário que tem combatido contra a nossa casa, tem combatido contra a Igreja do Cristo. E, por falar em família, né,
a gente vai analisar que tem um determinado capítulo que Pedro vai escrever toda uma abordagem familiar. Ele vai entrar dentro de uma casa e vai trazer conselhos e referências para as pessoas dentro dessa casa. Aí eu queria que você voltasse para o capítulo 3, que a gente vai ver esses direcionamentos, esse procedimento que nós precisamos praticar, que a gente precisa viver para a gente proteger a nossa casa, para a gente guardar a nossa casa. 1 de Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. A gente vai começar aqui. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, ou o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-o do Senhor, do qual vós sois filhos, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Verso 7. Igualmente, vós maridos vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Bom, aqui nós temos dois tipos de pessoas dentro do ambiente familiar, uma palavra de conselhos para as mulheres, temos no verso 7 uma orientação para os homens, e depois nós vamos voltar para o capítulo 5, lá no verso 5, orientação para os filhos, ok? Para os filhos. Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? A gente acha que a gente é só pai, que a gente é só mãe, mas nós também somos filhos. Então eu queria que nós analisássemos, que nós pensássemos um pouquinho sobre o nosso proceder, o nosso comportamento, o nosso jeito de agir. Ele pode ser um agir que nos protege, que guarnece a nossa casa e que evita que Satanás, que está lá ao redor, se achegue e faça a obra de destruição que ele quer. Então, acho que Pedro começa a falar de um aspecto comportamental. Ele começa a falar de procedimento. Ele começa a falar de ações dentro de um ambiente familiar. Depois ele leva a questão para o lado espiritual. Está falando mais no aspecto comportamental, né? A gente vai ter que analisar determinados comportamentos olhando espiritualmente, porque às vezes a pessoa mesmo, dentro de uma casa, dentro de uma família, a pessoa está oprimida. Ou às vezes dentro de uma casa, dentro de uma família, a experiência de pessoas endemoniadas mesmo. A gente não pode, né, achar que isso não é uma realidade, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Então, a gente vai fazer algumas análises aqui, a gente vai pensar aqui algumas coisas, e a gente vai entender que Satanás, ele o pastor Cote da Jocuni gosta de dizer uma coisa muito interessante. A gente costuma empurrar tudo na conta do diabo, porque fica mais fácil, né? A gente alivia as nossas próprias falhas, nossos próprios erros, a gente bota tudo na conta de Satanás porque fica mais fácil. Mas ele gosta de dizer que Satanás, ele age colateralmente. Colateral é que está do lado, né? Ele age colateralmente, à medida que se dá espaço, à medida que se dá uma oportunidade. Já parou para analisar o termo efeito colateral? Efeito colateral é um efeito que não é esperado depois de alguma ação tomada ou não tomada. Isso seria um efeito colateral, ou seja, seria
diferente daquilo que se deseja. É você ter uma ação e a reação dela foi moldada, foi desenvolvida pela sua ação. Vamos pensar aqui num medicamento. Até porque esse termo vem muito da terminologia de farmácia. Tá. Uma pessoa decide combater a depressão com psicotrópico, com sedativo, ok? Com calmante. Tudo bem. Tá. Ela espera o quê? Ela espera uma reação melhor, ela espera melhorar da sua depressão, da sua melancolia, da sua tristeza. Mas tem efeitos colaterais aquela medicação. Então o que ela pode vir a ter? Ela pode vir a ter amnésia, por exemplo. Ela pode ter surtos de esquecimento. Por quê? É um efeito colateral de uma medicação que ela esperava que fosse útil para alguma coisa, mas não é. Então Satanás, ele sempre age, e Paulo depois vai falar sobre isso lá em Efésios 4, 27, sobre o lugar que se dá, sobre a brecha que se abre. Então a gente queria analisar isso dessa forma. Né? Então eu posso, por exemplo, dar lugar a Satanás nos meus pensamentos. Posso. E aí o diabo mais ataca é na mente mesmo. A mente é um campo de batalha. Por exemplo, se eu guardo, ou se eu nutro, ou se eu retém lascívia, por exemplo, pensamento sexual na mente, eu vou desenvolvendo aquilo, e eu não trato isso, o diabo vai agir nisso aí. Se uma forma de sentimento, se eu desenvolvo e não trabalho a mágoa no meu coração, por exemplo, a raiz de amargura, o que você vai fazer? Isso é uma brecha, isso é uma porta. Se eu me comporto de alguma forma, que nessa forma de se comportar eu estou sendo mal, eu estou sendo desonesto, de alguma forma a forma de eu agir é uma forma pecaminosa de ser, Satanás age. Então ele é colateral, essa forma de trabalhar. A Bíblia, então, ela se refere aqui aos componentes de uma família. Primeiro, as mulheres, está aí no versos de 1 a 6 de 1 Pedro. Primeiro, ele se refere para as mulheres. Eu até fiquei perguntando por que logo começa com vocês, né? E por que talvez gaste tanto tempo com as mulheres, do 1 ao 6? E depois ele vai para os maridos, só o verso 7. Ó, mas o que ele fala no verso 7 não é brincadeira, não compensa o que ele fala do 1 ao 6, não. E depois ele vai falar para os filhos, no capítulo 5, verso 5. Mas vamos analisar então o padrão de comportamento que a Bíblia vai trazer de orientação para as mulheres, para as esposas, para as mães. Pedro vai levantar a questão da submissão no verso 1. Ele entra nesse ponto de novo, isso é um ponto antigo, a ideia de a mulher ser a auxiliar, a ideia da mulher ser a ajudadora, a ideia da mulher não ser a líder da sua casa. Então ele volta a esse ponto. A gente pode entender que às vezes pelo fato de um homem não tomar a postura de liderança da casa, alguém tem que tomar, e a mulher toma. Em alguns outros casos, tem o fato da mulher não deixar mesmo o cara tomar a liderança da casa. Ela toma e acabou. A mamãezinha dela já era assim, a vovozinha também já era. Então isso já vem, esse ciclo já vem. E o camarada, de repente, já está muito afim de encarar a coisa de frente. Está muito afim, vai. Quando vê, ele está submisso, ela está liderando, a coisa está complicada. Isso traz um problema muito sério na vida dos filhos. Muito de causa de homossexualidade na família está pela inversão de papéis dentro de casa. Então ele volta a essa ideia de que as mulheres precisam se portar numa postura de submissão.
não é aquela escravidão, não é aquela andar em coleira, a questão não é essa. Sempre gosto de falar que submissão é uma palavra que vem de sub na missão. O homem tem que ter uma missão em Deus e a mulher sub nessa missão. Eu gosto de resolver isso assim. Aí por isso que a gente sempre fala para as meninas que estão querendo casar, quer casar? Um homem com uma missão em Deus. Mas você ser sub. Senão você não sabe nem para onde você vai. Não tem missão nenhuma. Então a gente olha esse cenário, a questão da submissão. Pedro vai ressaltar aí no verso 3 a questão do comportamento. Ele vai ressaltar a ideia da conduta. Verso 3, aí ele diz: o vosso adorno não seja enfeite, trânsito e tal, mas joias e o uso de vestidos. Ele vai falar de procedimento. Verso 1, perdão. Sejam ganhos sem palavras pelo procedimento. E olha uma coisa aqui sobre a submissão em relação ao marido, independente do marido ser cristão ou não. Porque ele vai falar aqui que só com o procedimento, se esses maridos ainda não creem na palavra, eles vão crer não pelo que você fala, mas pela forma como você vive. Então essa submissão independe se o marido teme a Deus ou não. Olha que loucura. Ele é o líder. Submete em amor. Até porque você também é amado. Então, esse é um ponto muito interessante. Essa palavra procedimento que o Pedro usa aqui é a mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Quando Paulo, lá em 1 Timóteo 4, 12, ele fala assim: procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no procedimento. Aí ele completa no amor, na fé e na pureza. Então é questão comportamental. Atitudes falam muito mais alto do que palavras. Essa é uma palavra, uma orientação para fechar qualquer tipo de brecha de Satanás dentro de uma casa. O fator submissão, o fator comportamental, ele é vital. Que comportamento Pedro está acentuando aqui? Tem 3, pelo menos. Para a gente não demorar muito. Primeiro, verso 2, cheia de amor. Pensou? Uma esposa, uma mulher cheia de amor. Hein, Candinho? Que louco. Olha, não era assim? Cheia de amor. Olha, amorosa. Né? Atitudes de ódio. A Bíblia diz que o ódio excita contenda. A palavra dura suscita ira. A palavra branda, ela alivia o furor. Então vai falar sobre cheias de amor. Está se referindo às mulheres. Cheias de amor. Verso 4 fala de um espírito manso e tranquilo. Olha, me lembra do Salmo 23. Leva-me às águas tranquilas. Isso é o procedimento, é o comportamento de uma esposa que fecha a brecha. O seu comportamento, o seu jeito de ser, o espírito manso e tranquilo, né? A mulher é referência de doçura. A mulher, ela deixa um legado de nutrição. A mulher que amamenta, por exemplo, né? ela é nutridora. Se tem um exemplo interessante, é esse exemplo do aconchego da mulher, pelo fato também de ser mãe. Então, isso é um comportamento, amor, espírito manso. E verso 6 fala sobre a prática do bem. Praticar o bem. Ser boa. Né? Ser generosa. E aí, o próprio, não Pedro, mas Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem. Faça o bem. Seja uma esposa boa. Depois, o próprio Paulo, lá em Romanos ainda 12, lá no verso 21, ele diz: não se deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Ensinamento ético, prático. Né? Então, Pedro então traz o exemplo. Aí Pedro vai trazer o exemplo no verso 5 e 6 da Sara, mulher de Abraão. Ele traz um exemplo, traz um testemunho dela. Então, se a gente quiser fechar brechas, se as mulheres, se as esposas quiserem fechar brechas, é comportamental.
Então, esse comportamento é um comportamento baseado aqui na palavra, no procedimento. Vamos para os homens. Os homens, está aí no verso 7. Terminamos no verso 6, vamos entrar no verso 7. O comportamento que o homem tem em relação à sua esposa, ele também fechará brechas no seu relacionamento conjugal. Verso 7, Pedro faz alguns alertas, meus irmãos, homens, nós aqui, muito interessantes. Ele começa dizendo: viva a vida do lar. Isso é muito curioso. Essa palavra viver, esse verbo viver aqui, ele em algumas versões diz convivendo. Não sei se essa é a versão da sua Bíblia. A versão da sua Bíblia é vivei a vida comum do lar. Seja convivendo, ou seja, vivei, ele está querendo edificando. A palavra viver aqui está dizendo que o homem precisa edificar a sua esposa e o lar, convivendo a vida comum da casa. Parece estranho isso aqui, mas não é. Pelo fato de nós homens sermos chamados muito para fora e ficarmos muito preocupados em prover e sermos, na linguagem mais primitiva, sermos caçadores, aqueles que vão em busca da caça, dos recursos, nós ficamos tendenciosos a ficar voltados mais para fora. E não darmos a devida atenção ao casamento e aos filhos. Eu até entendo que a gente precisa trabalhar, o homem é provedor. Nós estamos numa sociedade hoje, que as mulheres também estão trabalhando. Mas Pedro chama de volta o homem para o convívio do lar, a vida do lar. Se voltar para as demandas e para as questões da casa, da família. Apesar de ter que se preocupar com lá fora, apesar de ter que ir lá buscar a provisão, uma primeira orientação para nós homens é essa. Quando ele fala em viver a vida comum, é como se estivesse falando vivam em comunidade, ou seja, vivam em comunhão com as suas casas. Vivam em comum união com a sua família. Se volte para dentro também. Está falando isso para a gente. E às vezes nós deixamos tudo no ambiente da casa, as questões da casa, deixamos na mão delas. Aí são questões com filhos, são questões da casa, do lar, do relacionamento conjugal, e às vezes a gente vai deixando. Então tem uma orientação para tapar a brecha, retorna. O homem é muito elástico, diz que o homem é elástico. E gosta muito de vez em quando de sair para aquelas cavernas dele, para lá e tal. Mas tem uns caras aí que são... Eu acredito que são meninos recém-casados, que chegam em casa, ou chegam em casa, vai dar atenção a um monte de coisa, vai para a TV, vai para o videogame, vai para o jogo, ou vai para o futebol lá fora, e não se volta para o ambiente do lar. Precisa tomar esse cuidado. Talvez até pelo próprio trabalho, pela necessidade de suprir, aí exagera na dose lá fora e esquece o ambiente da casa. Então essa é uma orientação muito séria, em que a gente podia até comparar uma conversão. Em que Pedro estivesse dizendo, olha, maridos, convertam-se de novo às suas casas. Conversão é mudar de direção, é se voltar para. Eu acho muito interessante aquela palavra de Malaquias, quando ele diz lá no finalzinho de Malaquias, e se referindo à voz profética do Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Acho que a gente está numa grande necessidade disso aí. Os pais se voltarem, viver o ambiente do lar e se achegar novamente para os seus filhos. Educar, e tratar, e ensinar, e conviver, e dar exemplo. Ele vai falar sobre isso aqui. A segunda questão para os homens aqui, segura aí, irmão, que dói, mas depois passa. Discernimento. Ele usa o termo discernimento. Com discernimento. É isso aí, no verso 7.
Igualmente, vós maridos, vivei ou edifiquem elas, voltando-se para o lar, voltando-se para a comunhão da casa, com entendimento ou com discernimento. E é interessante essa palavra discernimento aqui, que a gente pode pensar que, caramba, é uma unção espiritual que vem do alto, eu vou receber esse discernimento para cuidar da minha casa também. Glória a Deus por isso. Mas não é nesse sentido. A palavra entendimento aqui está em conhecimento, está em saber, está em ciência. Conhecer a nível horizontal as questões da sua esposa. Dizem que mulher é alguém muito difícil de se entender, né? Os homens dizem isso. É muito difícil de entender. Mas ele está chamando para eu, esposo, procurar entender, ter entendimento, conhecimento das questões da minha esposa para eu estar convivendo com ela. Eu não sei se eu já contei aqui a história de um autor de um livro chamado John Gray. Ele escreveu Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Sobre esse livro eu sei que eu já falei aqui. Então a esposa dele teve depressão pós-parto e ele não estava suportando ela. Ela teve o primeiro bebê, ela estava insuportável, estava difícil conviver com aquela mulher. E aí ele já estava desgastado, infeliz, estava decidido a abandonar. Mas aí, como ele é escritor, é PhD e tal, ele decidiu procurar entender por que a esposa estava reagindo daquela forma. E aí ele começou pesquisando, ele começou a entender por que a esposa estava naquele momento estratégico da vida dela, agindo daquela forma. E aí ele entendeu que ela não estava daquele jeito porque queria. E ele usou a ciência, o conhecimento, o entendimento, foi pesquisar, foi ler, foi entender. Porque a gente às vezes só quer se entender, a gente só quer que as pessoas nos entendam. A gente não quer entender o outro, não quer compreender o mundo do outro. Na nossa classe a gente tem conversado sobre isso, né? Nós somos de mundos diferentes. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, nós temos mundos diferentes. E a gente vai conhecendo as diferenças e a gente vai entendendo e a gente vai aprendendo a conviver. Então, é sobre isso que ele está falando. Entendimento. O homem precisa entender a sua esposa, que é 100% emocional. E ele é 100% racional. Entende reações que a esposa tem, porque ele não quer entender, não quer discernir isso. A palavra de Pedro, você não dá brecha para o diabo que anda circulando em volta, discirna, compreenda, abra a mente para entender as questões conjugais, as questões emocionais da sua esposa. Até porque se você não entender, alguém lá fora está prontinho para entender. Está prontinho para compreender. Sabe? Então a gente precisa ter esse discernimento. A gente precisa ter essa sabedoria. Sabedoria que vem do alto, mas a gente precisa entender o outro, compreender o outro. Essa é uma palavra para nós, homens. Terceira questão que o Pedro coloca aqui. Algumas versões, eu usei várias versões, e tem algumas versões para a parte que ele segue aqui. Em algumas versões fala sobre dar honra. Em algumas outras versões fala em ter consideração. Está aí na sua Bíblia? Ter consideração ou dar honra à sua esposa. O que vem à sua mente quando você pensa em dar honra a alguém? O que você pensa? Eu vou honrar fulano. A princípio, o que vem à sua mente, o que vem ao seu entendimento sobre honrar uma pessoa? Respeitar. Mas o quê? Valorizar. Mas o quê? Considerar. Alguém usou o termo no sentido de honrar outra pessoa, estender o tapete vermelho para outra pessoa passar. No original, a palavra honrar significa venerar.
sem adorar. Que adoração, a não ser o Senhor, é idolatria e é pecado. É venerar. É valorizar porque é extremamente valioso. Olha. Meninas, vocês são extremamente valiosas e precisam ser honradas. E essa honra está sendo requerida dos maridos. Supervalorize, venere. É o sentido da palavra honrar. E por quê? O texto vai explicar por que devemos honrar. Olha só aqui no seguinte. Primeiro, por ser vaso mais frágil. Diz que é vaso mais frágil. Diz que a mulher é mais frágil. E é interessante, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco pensativo sobre essa palavra. Eu fui, sabe, pastor Saulo, fui lá para o Léxico de Strong, fui procurar um pouquinho original, fui tentar entender um pouco as raízes dessas palavras, para a gente poder trazer alguma coisa mais bem sólida e tal. E essa palavra frágil, no grego, ela está associada a não uma fragilidade física só, mas também está associado a enfermidades. A esposa é vaso mais frágil. Eu conversei com Gelane sobre isso, perguntei o que ela achava, e ela também não sabia. Será que as mulheres têm uma propensão a ser mais doentes, adoecer mais? E a gente começou a conversar, bater um papinho de 10, 15 minutos, e eu fiquei pensando, Senhor, será que não seria por causa da emoção, estar tão à flor da pele, né, pastor Saulo? Que às vezes uma mulher emocionalmente machucada, emocionalmente bem desgastada, ela somatiza. Depressão, né? São melancolias, isso aí vai somatizando, isso vem para o corpo, a pressão sobe e tem uma série de outros fatores. A minha esposa é um vaso muito frágil. E é por isso que o Senhor colocou um homem, colocou um varão para cuidar. E o sentido de honrar, supervalorizar essa esposa. E por que nós homens deveríamos proceder assim? Dentro do texto, para terminar aqui o ponto 7, verso 7. Primeiro, porque os dois, diz aí Pedro no verso 7 do capítulo 3, e não só o homem são herdeiros da graça da eternidade, são os dois. Que agora somos uma só carne. Tudo se refere a nós, não é mais eu. Né? Então é por isso que nós devemos desenvolver essa honra sobre a esposa. Porque agora somos dois. Ele vai falar sobre co-herdeiro da graça. Está aí no verso 7. São os dois que herdam a graça da vida eterna. Agora não é mais um sozinho. Os dois se tornaram um. Segundo, por que a gente deve fazer essa honrar desse jeito? Porque agir dessa forma une o casal, gera bom convívio e afasta a presença do mal. E em terceiro lugar, agir dessa forma fortalece espiritualmente a ambos. Já parou para analisar esse finalzinho do verso 7? Em que o apóstolo diz só para que as suas orações, meu irmão, não sejam não respondidas. Pode-se fazer várias interpretações aqui. Mas uma delas é que uma vida avessa a esses princípios que nós vemos aqui, ela afasta o casal de tal forma que abre uma brecha para Satanás entrar e o casal não busca nem mais a Deus. O casal nem ora mais junto. Ou seja, nesse sentido que o próprio Russell Shedd, que é um expositor do Novo Testamento, que lia, né? O Senhor chamou agora recente para a glória, ele lia o Novo Testamento no original, no grego. E ele acha que essa ideia aqui, para que as suas orações não sejam respondidas, é porque
pelo fato de não estar vivendo essa dinâmica, essa proteção dentro do lar, não conseguiam desenvolver a vida espiritual juntos. Não oravam uns com os outros. Não buscavam o Senhor e, consequentemente, não tinham oração respondida. Esse é um ponto. Né? Então, é uma situação para a gente avaliar. Eu vou terminar agora com os filhos. Capítulo 5, verso 5, tem uma palavra de direcionamento no capítulo 5, no verso 5, para os filhos. Ele se refere a jovens, não é isso? 5:5. Semelhantemente, vós os mais jovens. Na minha versão aqui da revisada diz moços. A palavra original aqui para jovem, né, é menor, sem força, inferior. Aí ele diz jovens, menor, sem força, inferior. Se os jovens estivessem aqui, eles piravam, né? Ele dizer que ele é inferior, dizer que o pai está num patamar de autoridade sobre ele, isso é complicado hoje nos nossos dias. Isso talvez vai ser muito assim direcionado para a gente no dia 27. A gente vai ter um treinamento de paternidade aqui com o pessoal da Universidade da Família. Deixa de vir não. Dia 27, está aí no nosso informativo, dia 27/5, a Universidade da Família vai estar ministrando aqui um treinamento na área de paternidade, vai estar ensinando muita coisa para nós pais. Mas aqui ele está ensinando para os jovens, seja submisso aos que são mais velhos, ou seja, submisso a qualquer pessoa mais velha. E principalmente a seus pais, principalmente a sua mãe. Outro sim, no trato, olha só, trato. Semelhante vez de mais moços, sejam submissos aos mais velhos, cingidos com toda a humildade uns para com os outros. E Deus dá graça aos humildes, mas ele fala numa outra versão sobre o trato de uns com os outros, cingindo-vos de humildade. E é interessante que Pedro, ele roga, ele implora aos mais jovens, rogo-vos para que vocês se submetam aos pais de vocês. A palavra dos filhos. Irmãos, eu creio, sinceramente, que a vida de filho nenhum, que a vida de ninguém nesse planeta vai para frente se ele desonra o pai, se ele desonra a mãe. A gente já disse isso aqui, vou repetir. Não é a questão do pai ser bom, da mãe ser boa ou não. A questão é a posição de autoridade que Deus colocou um pai e uma mãe sobre esse filho. E ele precisa respeitar. Então, eu não creio. Esses princípios aqui que Pedro está usando, eles vêm lá da Antiga Aliança, eles vêm lá do Antigo Testamento. Quer ver? Deuteronômio 5,16. Olha só o que diz. Olha só que essa ideia que eu acabei de colocar para você se confirma nesse texto bíblico. Deuteronômio 5,16 diz assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem. Porque se você não honrar, porque você não se submeter, não obedecer, você não vai bem. Isso é bíblico. A gente precisa disseminar isso. A palavra para os filhos. Como seria bom os filhos, né? Nós somos filhos, estamos aqui, mas nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, pudessem entender isso. Provérbios 23:22. Ouve teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe. Ensinamentos. Todos os escritores do Novo Testamento concordam com Pedro em relação a isso. Paulo, por exemplo, em Efésios 6:1, ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra nessa noite.